Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo, aqui na cidade de Sete Lagoas, também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Estamos ao vivo também, no nosso site www.tvsetelagoas.com.br. Cumprimento você que nos assiste também pelo YouTube, não deixe de viralizar o nosso vídeo, a nossa entrevista, Viralizar, para quem não sabe, gente, é compartilhar para mais pessoas, A gente também precisa disso para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Mais um Santiago Entrevista, hoje, programa muito legal, estamos aqui com uma visita ilustre, Raquel Glória, já era para ter vindo antes, mas felizmente chegou o dia, Raquel? Que bom. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio, da Faculdade Promove. Faça a sua matrícula na Faculdade Promove, vestibular sempre aberto para você, www.promoves.com.br/Sete Lagoas. E também sempre com o nosso apoio da 5bits, empresa em tecnologia, você que precisa de um site, de um e-commerce, de uma rede social, www.5bits.com.br. Nós vamos falar hoje sobre mulheres na política, vamos falar sobre a novidade do PSD, e vamos falar um pouco também sobre Sete Lagoas. Raquel, um prazer estar recebendo você de volta. Obrigada. Estou te acompanhando na rede social. Obrigada, Santiago. É a segunda vez que eu venho aqui, Só que fizemos uma entrevista só pelo que virtual, Skype, É a primeira vez que eu venho presencialmente. Sua mãe é que veio antes. Veio, eu estava sentadinha ali acompanhando, mas aqui sentado conversando com você a primeira vez. Como as coisas evoluem, Pois é, o tempo passa rápido, Eu disse hoje no programa que porque desceu aquele robozinho lá em Marte, lembrando há 500 anos atrás, quando as caravelas de Portugal passou por aqui no Brasil, e nos descobriu, descobriu esse país maravilhoso. Pois é. E agora indo para a Lua, como as coisas evoluem, Sim. Você esteve da última vez ali e agora está aqui, Você esteve assessorando e agora está como presidente num partido. Isso que bom, mesmo. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com você, com todo mundo que está acompanhando a gente. Espero que seja um papo bem bacana. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Que bom. Pessoal, a Raquel, ela além de ser youtuber, ela está aí batalhando com o seu YouTube como cientista política e também batalhando aí como uma novidade, tanto feminina, como jovem na política de Sete Lagoas. A gente acha isso muito bom porque a política precisa de renovação, a política precisa de novas ideias também. E a gente vai passando, gente? A gente vai ficando mais velho, as pessoas mais novas têm que chegar, têm que ocupar o espaço. E é assim que a coisa funciona. E a gente acompanha muito, o que ela tem feito. Da última vez que a gente conversou, ela estava como pré-candidata a prefeita de Sete Lagoas pelo Partido dos Trabalhadores. Uma mudança muito grande e agora como presidente do PSD. PSB. Queria que você falasse um pouco daquele momento seu de pré-candidata, porque era uma jovem, como é que surgiu a ideia? Essa ideia ela não surgiu de mim, Quando eu vim para Sete Lagoas, eu vim por uma questão acadêmica. Eu terminei o meu mestrado recentemente, então eu estou procurando me colocar na academia. Então eu vim para Sete Lagoas visando essa questão acadêmica. A política, ela meio que surgiu aqui na cidade como algo natural, inclusive que faz parte da minha vida, Eu tenho 16 anos de atividade política, então meio que foi algo que aconteceu. E a ideia do meu nome não foi uma ideia que partiu de mim, foi uma ideia que partiu de um grupo de pessoas dentro do partido que eu fazia parte, justamente por entender a necessidade de apresentar para a cidade uma novidade, uma novidade, uma força jovem, progressista. E eu fui convencida, eu comprei a ideia, eu entendi que realmente seria necessário, então a gente colocou o meu nome como uma alternativa para Sete Lagoas. Houve o processo interno dentro do Partido dos Trabalhadores, o meu nome ele não foi o nome escolhido pelo partido, então acabou que foi o nome do Claudinei, o nome que foi para a eleição em Sete Lagoas. E a gente não ficou no partido, por conta de uns processos internos, mas que eu não acredito que venha ao caso discutir aqui. Certo. E aí você resolveu apoiar o Emílio? Sim. Isso. Por qual motivo?
O Emílio já era uma pessoa que a gente estava conversando já tinha muito tempo. O Emílio sempre foi um cara que recebeu a gente muito bem, as nossas ideias muito bem. A gente sempre teve muita afinidade ideológica, né? Porque a gente quer para a cidade, a gente sempre teve essa afinidade. E o projeto que foi vitorioso no partido no qual a gente fazia parte era um projeto muito diferente do que a gente acreditava. Talvez não tanto nas ideias, mas na prática. E aí acabou que eu fiquei, né, um grupo saiu, eu fiquei sozinha e acabou que a gente decidiu, conversando com o Emílio, a gente decidiu tomar essa decisão de entrar com ele na campanha. E foi uma decisão muito feliz, a gente conheceu muitas pessoas bacanas do PSB, foi um encontro bacana, a gente conseguiu percorrer bastante a cidade, conversar bastante com as pessoas, colocar nossas propostas na mesa, né? Eu falo que a nossa conversa com o Emílio foi uma conversa estritamente de ideias. O plano de governo que a gente apresentou para a campanha foi um plano de governo montado basicamente por nós, né? Logicamente o Emílio ele contribuiu bastante com as ideias dele, com as bandeiras que ele sempre trouxe, ele colocou no plano, mas foi um plano muito montado pela gente, né? Então isso foi fundamental para que essa aliança desse certo. Enfim, até hoje nós somos bastante companheiros, nós somos bastante colegas. Ô Raquel, uma coisa que surge, né? Porque você se filiando primeiro no PT, dá aquela ideia, né, de que você é petista, e aí tem aquela questão da esquerda e da direita. Aí depois você vai para o PSB. Aí quebra um pouco, né? Como é que você explica para o nosso telespectador? Porque hoje no Brasil tá né, muito nos extremos, né? Apesar de ter o centrão, né, que a gente sabe o que significa. Desculpa, tá, gente? Para mim o centrão é o seguinte: é a melhor forma de eu me dar bem. Mas parece que cada um tem a sua desculpa. Como é que você se vê nesse meio político, principalmente nessa posição direita e esquerda? Eu sou de esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu acredito, eu luto pela igualdade econômica e pela liberdade política. O Partido dos Trabalhadores, ele foi um partido no qual eu me formei politicamente. Eu sou muito grata ao Partido dos Trabalhadores. E foi um caminho pelo qual eu pude percorrer e fazer as minhas lutas políticas durante 16 anos, né? Esse caminho ele não pôde ser mais possível, então a gente encontra essa possibilidade dentro do Partido Socialista Brasileiro, que também é um excelente partido, que recebe as nossas ideias, que recebe as nossas bandeiras, que tá nos recebendo muito bem, inclusive o deputado Wilson e a nossa secretária-geral, a Kátia, ela esteve hoje aconteceu a posse, né, na Câmara Municipal, eles estiveram com a gente. Então, é uma aliança que está sendo muito boa para a gente está com muita esperança, com muita expectativa do trabalho que a gente vai fazer no PSB. O PSB é um grande partido, inclusive aqui em Sete Lagoas. Então, eu vejo essa mudança com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Isso faz parte da política. Os partidos são caminhos, né, e não objetivos. Então, a gente acredita que o PSB é um excelente caminho, no qual a gente possa percorrer para fazer com que as mudanças que a gente acredita que são necessárias para tornar Sete Lagoas uma cidade melhor, a gente acredita que o PSB é um excelente caminho para que isso seja possível. Então, a gente vê isso com muita tranquilidade, isso faz parte, enfim, né? Pois o PSB sempre teve o Emílio como carro-chefe, né? Sim. Como é que fica agora? Você reparte isso com ele ou você toma essa presença inicial, né, do partido? O Emílio ele se retirou, tá? Inclusive essa transição foi uma transição muito tranquila, com muito diálogo, muito amigável. Ele se retirou, ele inclusive sugeriu que eu conversasse com a estadual. Então foi um processo de transição muito tranquila, tá? O Emílio ele tá cuidando da fazenda dele, que ele vai fazer um hotel, inclusive já fazendo propaganda aqui, acho que é Água Santa. Então ele está com outros projetos agora. Ele entendeu que a participação política dele em Sete Lagoas se encerrou, pelo menos por enquanto ele está tendo essa leitura. Então o PSB estava disponível para que a gente pudesse reorganizar o partido. E respeitando muito a trajetória que o PSB teve em Sete Lagoas, todos os filiados do partido em Sete Lagoas, os antigos dirigentes, respeitando muito todo mundo, a gente está construindo junto uma nova trajetória para o partido aqui na cidade, tá? Então, a princípio, é o que eu falo, né? Eu não sou uma pessoa, né? A gente está aqui lutando por uma ideia.
Então, existe um grupo de pessoas trabalhando junto comigo. E o nosso objetivo agora é fazer com que esse grupo cresça. Então, a gente vai procurar os setoriais do PSB, a gente vai reorganizar o partido aos poucos, a gente vai fazer as campanhas de filiação. Existe um link que as pessoas podem se filiar no partido, mas a gente quer fazer a campanha. A gente quer conversar com as pessoas antes delas se filiarem. Enfim, a gente vai fazer muita atividade no PSB. E a gente está fazendo isso de forma coletiva, todo mundo tem a sua função, eu não estou tomando nada sozinha, até porque eu não tenho nem saúde para tomar nada sozinha, então a gente está fazendo isso de forma coletiva e a gente está com um grupo bem bacana, é o que eu falei lá na cerimônia, é um grupo de pessoas que eu não escolhi. Elas se colocaram presente, elas se fizeram valer, entendeu? São pessoas muito boas. Eu estou muito feliz com a comissão que a gente formou. A gente tem 2 pessoas que eram da comissão antiga do PSB, 2 jovens que são mais antigos do PSB mesmo e que tem muito a contribuir, que tem muito a ensinar pra gente, porque a gente entende que a gente está chegando agora no partido e a gente tem muito a aprender com essas pessoas também. A gente tem muito a contribuir, mas a gente também tem muito a aprender. Então, e o que você leva do PT para lá? Há muita prática, muita experiência. Que o PT tem muitas... Não, o PT é um partido de correntes, né? É um partido de muita disputa interna. Então, eu acho que a minha maior experiência é essa questão, essa habilidade de lidar com os diferentes posicionamentos que podem vir a surgir dentro do partido. A gente sabe que o PSB, todo partido é um partido muito múltiplo, né, muito plural, tem pessoas que têm pensamentos muito, muito plurais. Então, eu acho que essa escola, né, que a gente tem de lidar com as correntes, com as diferentes formas de pensamento e tentar fazer com que isso se organize por um caminho, né, eu acho que esse é um grande aprendizado, do PT. E, gente, você leva afiliados com você? Levo alguns. A gente ainda tem que conversar, tá? Quando a gente divulgou isso, a gente já divulgou falando da cerimônia de posse, justamente para não ter disse-me-disse, não acontecer as coisas uma em cima da outra, enfim. Então, a gente ainda não conversou com quase ninguém, tá? Se alguém está vendo aí, está se sentindo esquecido, não é nada pessoal, a gente vai conversar ainda com muita gente, tá? Então, vão ter algumas pessoas que são de outros partidos que a gente vai tentar conversar, até pensando em 2024, tá? Algumas pessoas que se candidataram à vereança. Então, tem muita gente que a gente vai conversar ainda, a gente vai tentar reestruturar esse partido, porque a gente tem uma ambição muito forte, a gente tem um objetivo muito ambicioso aqui em Sete Lagoas. A gente quer que o PSB de Sete Lagoas seja um espaço de resistência, né, de resistência às forças políticas que comandam Sete Lagoas há tanto tempo. Então, a gente quer se colocar como alternativa viável para os cidadãos e para as forças políticas de Sete Lagoas. Então, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer de articulação, de convencimento, e tem que fazer um trabalho de ir nas bases, conversar com as pessoas, de fortalecer os nossos setoriais. Todo esse trabalho a gente tem que fazer e a gente vai fazer com calma, ponto por ponto, passo por passo. A gente está muito tranquilo e muito decidido. Eu posso dizer, então, que o PSB poderá ser o partido da mudança? Pelo que você disse aí, a proposta de mudança de tudo que a gente já tem ao longo dos anos? Não é uma mudança radical, tá? A gente tem muito respeito pelas tradições, né? Pelas pessoas que fizeram essa cidade, mas com certeza é uma proposta de emancipação. É de colocar o povo nas decisões aqui de Sete Lagoas. E isso aliado também aos jovens? Com certeza. É o que eu falo com o pessoal, eu sou do movimento estudantil, né? Eu nasci no movimento estudantil, eu sou apaixonada com o movimento estudantil, para mim é minha preciosidade. Então, quando acabar essa pandemia, né, Santiago, eu não sei como é que vai acabar, o movimento estudantil está tendo que se reinventar, porque como é que o movimento estudantil funciona sem escola, mas o movimento estudantil vai ser uma força grande, né? Se depender de mim, se depender da gente que está reorganizando o partido, vai ter muito movimento estudantil em Sete Lagoas, porque o jovem ele é muito fundamental para que as coisas aconteçam, né? Que tem mais energia, às vezes que tem mais tempo, o que faz a política movimentar é o jovem, então o jovem ele tem que estar na atuação política da cidade. Ô Raquel, como é que você vê essa conexão política e pandemia?
Como assim? Porque você disse aí, né, agora sobre a pandemia, né? Principalmente as escolas não estão funcionando, não sabemos quando que vai funcionar. Sim. As pessoas não podem se movimentar mais. Eu vejo que até a posse ter que ser virtual, né? Então, assim, as reuniões da Câmara são virtuais. Então, como é que você vê esse trabalho político sendo feito, já pensando numa eleição que tem um ano que vem, depois em 2024? É muito difícil, porque ainda mais para gente que é de partido mais de esquerda, partido mais progressista, o nosso contato é com o povo, é com as bases, é mobilizando as pessoas. Então, a gente tem que reaprender, né, a fazer esse tipo de atividade. Eu faço parte também de um coletivo de mulheres chamado Coletivo Girassol. E um dos nossos principais objetivos é fazer reuniões de bairros, conversando com as mulheres, pegando as demandas locais dessas mulheres, para que a gente consiga transformar essas demandas em políticas públicas, em legislações que façam com que a cidade seja uma cidade melhor para as mulheres, né? Uma cidade mais segura, mais aprazível para as mulheres. E a gente está com uma dificuldade muito grande de fazer essas reuniões, né? Porque a gente quer realmente ir nos bairros, a gente quer chamar as mulheres, bater na porta das mulheres e convidá-las para fazer uma reunião na praça, fazer uma reunião na garagem. Mas como é que a gente faz isso em pandemia? Então a gente está tendo essa dificuldade mesmo de articulação, mas com o tempo a gente vai conseguindo se adaptar, né? A gente já está com um ano de pandemia, a gente já faz muita coisa virtual, a gente já faz muita reunião virtual, transmissão, então a gente está tendo que se adaptar, né? E não tem o que fazer, a gente tem que respeitar os protocolos de segurança. É o que eu falei, inclusive, na primeira vez que a gente conversou, que a pandemia, ela não dá para não ser levada a séria, é uma pandemia que colapsa sistemas de saúde, sistemas funerários. O que aconteceu no Equador é algo assim que eu tenho pesadelo com isso, uma coisa terrível, que aconteceu em Manaus mesmo, acabando o oxigênio. Então não é uma pandemia que a gente não possa levar a sério, né? Mas a vida política também não pode parar, então a gente tem que se adaptar, tem que acontecer de alguma forma, né? Então é o que a gente está fazendo, esse trabalho mesmo de adaptação. Aos poucos a gente vai se reorganizando. A pandemia é muito séria, porque, como você disse, né? Ela disse de lugares mais distantes, mas ela acaba chegando perto da gente. Essa semana foi destaque para a gente aqui, a semana toda, semana anterior também, sobre Patos de Minas, né, em lockdown, né, o Triângulo Mineiro com grande dificuldade, que gente, chegou perto da gente, né? Então, assim, é uma coisa que não está em controle, né? E queria até que você fizesse a sua avaliação com relação, né, tanto você como pessoa, como você agora como presidente do PSB, né, dentro da política, desse escopo político, a atuação do governo federal, né, principalmente começando do presidente até as secretarias responsáveis, né, pela Covid. Qual que é a sua avaliação? Santiago, não tem como ser uma avaliação positiva. Não tem como. O governo federal, ele parece que está trabalhando contra a superação dessa crise, em todos os sentidos, né? Demorou para que a vacina chegasse, demorou para que a vacina fosse aprovada. Quando tem vacina, não tinha seringa. Então, todo o trabalho foi feito de forma muito lenta, no sentido prático e no sentido de educação mesmo, né? É um governo que trabalha contra a educação das pessoas em relação à necessidade de se vacinar. Então, eu acho que o que está segurando, na verdade, a crise são os estados, são os prefeitos, porque o governo federal, de fato, ele está atrapalhando. E isso é muito ruim, isso é muito ruim. E é por isso que a nossa perspectiva de que isso acabe, eu acho que esse ano não vai acabar. Eu acho que o novo normal 8 anos. Vai demorar bastante para que as coisas voltem realmente ao que era antigamente, infelizmente. Gente, a previsão de convivermos com a Covid, por enquanto, é 8 anos, né? Então, você imagina, né? Se a gente conseguir vacinar todo mundo até o meio do ano que vem, todo mundo vacinado já muda um pouquinho, porque não quer dizer que todo mundo vacinado, que o vírus não vai circular e que não vai morrer pessoas de Covid, né? A vacina não é 100%, né? Porque ela foi feita aí muito rapidez e, lógico, terão outras vacinas que virão, mas até lá a gente não sabe o que vai acontecer, né? Exemplo disso, né? Porque eu tenho um amigo, Raquel, que ele sempre fala assim, ó, observa os grandes, né? A
a Microsoft, o dono do Facebook, a Tesla, quando que eles estão programando os eventos deles, né? Então, lá atrás, em março do ano passado, a gente via que eles estavam programando tudo para o meio do ano deste ano agora, né? Agora parece que eles prorrogaram um pouco mais. Então, esse pessoal é os caras que têm a informação, né? Que sabe o que está acontecendo. E a gente sabe que tem muita coisa sendo reprogramada, né? Então, assim, a gente não tem ainda um parâmetro de como que isso vai acontecer. Em virtude de tudo isso, como é que você vai agir, né, com o partido, agora como presidente do partido, dentro de Sete Lagoas, né, convivendo com a política de Sete Lagoas, né, porque a gente vê que você é muito ágil, né, que você participa, por exemplo, recentemente você participando de reunião, defendendo lá aquela questão do emprego, né, se modifica, né? Da extinção dos cargos. Ou não, atuando aí em outras frentes, e você sempre participando das reuniões. Como é que vai ficar o partido e você nesse momento agora, já que você entra como presidente com o pé no acelerador? As pessoas vão te ver pela cidade movimentando, porque aqui em Sete Lagoas tem muito aquela coisa de o partido ele só aparece quando ele tem um vereador, né? É o vereador do partido que leva o nome dele, né? O PSB não é um partido pequeno, não é um partido de aluguel, então a gente quer fazer um trabalho cotidiano, tá? E com muita participação. A gente quer, é o que eu falo, tem que ocupar todos os espaços. A gente vai tentar ocupar todos os espaços, colocar as nossas ideias em todos os espaços, para fazer presença, para fazer pressão, né? Porque, infelizmente, o PSB não tem nenhum vereador eleito ainda, mas isso não significa que a gente não tem que estar de olho na Câmara Municipal, a gente não tem que estar de olho no Executivo. Inclusive, há um tempo atrás eu tinha essa mania, né? Era uma prática, como é que fala? Uma mania minha de olhar um costume meu de olhar os diários oficiais, né? Tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E eu tinha perdido, né? Eu fui terminar o meu mestrado, enfim, eu meio que me distraí disso e perdi. E aí eu voltei com esse meu costume todo dia. Quando tem alguma atualização que eu considere relevante, eu coloco lá nas minhas redes sociais, e uma dessas atualizações foi justamente esses projetos, né, de depenação da Prefeitura, que são a extinção de mais de 1.500 cargos da Prefeitura de Sete Lagoas. Então a gente mobilizou o pessoal do Sindiúte, o pessoal do Sindágua, todo mundo mobilizou para fazer pressão mesmo para que isso não seja aprovado, né? Porque a gente sabe os danos que isso vai causar para a instituição da Prefeitura e para a sociedade de Sete Lagoas de forma geral. Então a atuação que as pessoas esperam, que as pessoas podem esperar, é essa. É de muita presença, de muita participação. Mas aí no caso vai ter que ter muita briga, né? Porque a gente sabe que o prefeito tem a maioria. Então, vocês têm que provar muito bem provado, tem que trabalhar muito para que vocês vençam. Porque você sabe como é que funciona. Então, sim, tem que ter muita briga, mas não é briga no sentido... Não estou dizendo brigar. Briga no sentido de articulação, também, de conversa, de mobilização das pessoas. É o que eu falo, as coisas não vão ser fáceis na Câmara Municipal, né? O prefeito ele tem quase 2/3 dos votos, então ele vai aprovar as demandas dele com muita facilidade. Então a gente precisa estar muito atento e fazer o barulho que a gente tiver que fazer, conversar com os vereadores que a gente tiver que conversar, porque apesar de terem 11 vereadores no grupo do prefeito, os vereadores eles são indivíduos, então eles têm as suas questões. Com alguns vereadores a gente consegue ter um diálogo bacana, né, pensar no bem da cidade, no que é melhor para as pessoas. Então é muita prática, muita pressão e muita conversa também, né? A política também se faz com conversa. Pois é até importante, gente, deixar muito claro uma coisa aqui, porque ela falou que ela é da esquerda, né? A esquerda é aquela que luta mesmo para a mudança, né? Só que não quer dizer que o PSB ou a Raquel em pessoa, que é presidente, é contra o prefeito, é contra a administração, né? Eu acho que é bom explicar isso também, que você está lutando pelo que é melhor, não que você é contra ninguém. Né? Eu não sou contra a prefeitura, tá?
O prefeito Duílio de Castro é o prefeito legitimamente eleito, eu respeito enquanto prefeito, entendo as demandas que ele tem que cumprir para a sociedade, mas eu não considero a forma como ele faz política e administração como a melhor coisa, né? Então, e é por isso, justamente por ter essa visão diferente, que é preciso que exista participação, entendeu? Porque não dá para as pessoas governarem sozinhas e fazer a política do jeito que elas quiserem. Por isso que a gente precisa participar. Tem que ter o contraditório também, Tem que ter né? o contraditório, exatamente. Então, a gente está aqui para fazer o contraditório, tá? Claro que quando acerta, a gente deixa claro que acerta, né? Mas quando a gente vê algo que a gente não concorda, a gente tem que pontuar, tem que explicar por que não pode, tem que lutar pelo que a gente acredita, entendeu? E para encerrar, vamos falar da Raquel YouTuber. Fazer uma propaganda aqui do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, esse canal ele surgiu na época da pré-campanha, que era uma forma de falar melhor com as pessoas, né? E hoje eu vejo que foi uma grande ideia e eu tento manter esse canal atualizado. Você sabe, né? É um pouco complicado, nem sempre eu pelo menos consigo fazer os dias certinho dos vídeos, mas é um canal que eu acho que está dando muito certo. Graças a Deus, vai bater 1000 inscritos daqui a pouco. E que eu falo sobre as minhas ideias, às vezes eu faço curso de formação política também, porque eu sou cientista política. Terminei meu mestrado recentemente, então eu faço curso de formação política, às vezes eu falo sobre questões nacionais e tento trazer informações e discussões para a política local aqui em Sete Lagoas. Eu vejo que isso é uma falta muito da esquerda, tá? Discute muito a cidade de Sete Lagoas. A esquerda aqui, as forças progressistas estão muito preocupadas às vezes com questões nacionais, questões do Estado, mas estão observando pouco o município, né? Fazendo poucas leituras em relação ao município. Então, eu tento chamar mais atenção para o município também no meu canal, né, para as pautas municipais. O que você visualiza na próxima eleição 2022? Muita coisa, em que sentido? Diga o que você pensa. A gente tem Vou generalizar. Nós temos muitas conversas a fazer. Com certeza o PSB vai se colocar como uma força que vai fazer a diferença nessas eleições aqui na cidade. Deixar claro, gente, que o PSB foi altamente prejudicado em 2018, né? Quando teríamos aí um dos principais candidatos ao governo de Minas Gerais, né? Que não se procedeu por causa de uma decisão, né? Do partido, né? Aí acabou aquela situação, né, que deixou todo mundo muito surpreso, né? Será que teremos isso novamente? Não, né? Eu não sei. Assim, o que eu posso dizer é que a gente tem que ter muito juízo, né, Santiago? Você gosta dessa coisa do juízo. E a gente vai se colocar no sentido de ver o que é melhor para a população de Sete Lagoas, né, e não para grupos políticos. A gente vai ver o que as pessoas precisam e a gente vai tentar defender a alternativa para as pessoas, para os cidadãos de Sete Lagoas. Que eu falo, né? Eu já falei isso num vídeo. É muito fácil, às vezes, a gente criticar a população, falar que a população vota errado, que a população não sabe votar, quando a população não tem alternativa viável de voto, né? Então, a gente vai tentar trabalhar para que a população tenha, de fato, alternativa, né? Para daqui 2 anos, para daqui 4 anos, a gente o nosso objetivo é realmente se colocar como alternativa. É um desafio muito grande, né? E ainda mais numa cidade em que é comandada de forma muito fechada por coronéis, né? Eu sempre digo que na eleição, tirando a eleição de vereador, que tem muito candidato, às vezes o problema não é o eleitor, né? Não saber votar, ser ignorante e tudo mais, né? É a opção. Às vezes ele não tem opção. E não é a opção só do candidato, é a opção de a informação daquele candidato chegar até ele. Então é uma coisa muito complexa. Eu não acredito em esse negócio de chamar povo de burro, sabe? Essas coisas eu acho isso muito errado. Eu acredito muito no povo, eu acho que o povo sabe muito bem o que faz dentro das opções que tem, né? Então, o nosso trabalho é levar informação e opção. É opção viável, para que as pessoas acreditem, não, essa pessoa aqui
vai defender os nossos interesses de fato, não os interesses de grupo, e é uma opção viável, né? A gente sabe que se a gente colocar o nosso voto na urna, a gente não vai estar desperdiçando o voto, né? Porque tem muito isso também. Então, para daqui a 2 anos, esse é o trabalho que a gente quer fazer, de conversar, né? Para ver se a gente consegue construir essa opção viável, que vise o bem das pessoas, da cidade. Né? Só tem que ter juízo para a gente não ter na próxima eleição, já falei sobre isso aqui, né? A gente ter 7 Lagoas, como a gente já teve, né? 10, 12, 17 candidatos disputando deputado estadual, ou mais 17 disputando deputado federal, e depois não ganha ninguém. Né? Isso eu acho que assim, é o momento de chamar todo mundo para essa reflexão. Essas conversas, Santiago, elas têm que ser feitas. Se depender da gente, essas conversas serão feitas. Mas também não tem como a gente acreditar que vai ser possível juntar um nome ou 2 nomes, né? Isso é muito difícil, porque as pessoas, elas têm... Eu digo pelo menos uns 5 nomes, né? Agora 10 é demais. Bem, a gente só consegue um, né? Então, as conversas a gente vai fazer, um não, né? 2, no estadual e federal, então... Não, mas eu digo às vezes, por exemplo, às vezes não, meu partido não vai colocar candidato porque eu apoio essa ideia. Então, se tiver uma ideia bacana, se a gente conseguir fazer uma conversa nesse sentido, da gente construir uma ideia bacana com alguma força que pense parecida com a gente, né? Ou vice-versa e tal, a gente não tem essa necessidade, vamos ter porque vamos ter, tem que ter, porque tem que ter. Não, tá? Então, a gente trabalha na base das ideias, né? Da base dos objetivos para a cidade, não algo como... por si só, né? Vamos ter candidato porque a gente quer ter candidato. Mas se for necessário, se a gente não conseguir chegar num consenso, se a gente não conseguir ver possibilidade, né, de chegar num consenso, a gente vai ter que colocar, porque a gente precisa apresentar alternativa viável, né, para 7 Lagoas. A gente precisa apresentar alternativa. A gente não pode passar 1, 2, 3 eleições sem que o eleitor de 7 Lagoas olhe para o grupo de candidatos e veja um que se adequa ao que ele acredita, o que ele quer para a cidade. Entendeu? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de mostrar alternativa. Muito obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Está à disposição. Obrigada. Você sabe disso, né? Volte sempre. Obrigada. Um abraço para sua mãe lá, para todo mundo do PSB. deixar. E sucesso para vocês. Obrigada. Tá? Obrigado a você que esteve conosco, mais um Santiago Entrevista. Você que nos assistiu pelo YouTube, não deixe também de compartilhar a nossa entrevista, tá bom? Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.